fazemos todos os anos, há 20 anos, envolvendo a Universidade de São Paulo, envolvendo o Pensa, envolvendo a Universidade Ilha do Café. E esse é um trabalho que só é possível, nesses 20 anos, só foi possível com a presença e o apoio da ILE, da empresa ILE, empresa com sede lá em Trieste, empresa de café, que tem uma presença muito importante no Brasil. E o nosso papel dentro de um grupo de especialistas que atuam, liderados pelo Dr. Aldir Alves Teixeira, que talvez esteja conosco, e toda uma equipe internacional ligada à ILE Café, o nosso papel é do lado acadêmico. Nós temos, então, a incumbência de, dentro da universidade, que nós chamamos de Universidade Ilha do Café, gerar material, e todo ano, dentro dessas incumbências que a gente tem, a pesquisa é uma delas. Esse ano, a pesquisa, e nós escolhemos, em conjunto com a ILE, temas de interesse aberto, de interesse geral, claro que de interesse para o mundo do café, mas muito mais para o mundo do agro. E assim foi feita a escolha da pesquisa de 2019, a pesquisa sobre extensão rural, assistência técnica e extensão rural. Eu vou, antes de eu passar a palavra para o nosso querido Cláudio Pinheiro Machado Filho, que hoje coordena o Pensa, eu só quero, então, colocar esse pano de fundo, que o que nós vamos fazer é o resultado da pesquisa levada a efeito durante um ano. A Cris vai apresentar e vai falar um pouquinho do método que foi feito e, principalmente, as conclusões que a gente chegou e as proposições. A nossa intenção é uma pesquisa, claro, com cunho acadêmico, mas muito aplicada. Por que nós escolhemos esse tema? Porque nós vemos que no mundo inteiro a assistência técnica e a extensão rural, onde cabe, tem mudado profundamente, seja porque o mundo vive um enxugamento de recursos, e vejam, esse trabalho foi feito antes da pandemia, e os nossos resultados, mais do que tudo, corroboram as mudanças que têm que ser feitas. Nós sabemos que precisamos de mudar os modelos de assistência técnica, nós temos visto iniciativas de tentar caminhos alternativos, mas nós não temos visto uma ação de debate mais coordenada, mais aprofundada, que possa tocar em elementos centrais que pavimentem o caminho para mudanças, para busca de alternativas para uma assistência técnica no momento de grande mudança de tecnologia na agricultura, de uma agricultura 4.0, de mudanças na organização do sistema público e do sistema privado de assistência técnica também. Nós colocamos foco em algumas verdades que talvez nós estejamos questionando nesse nosso relatório, e ao longo da nossa conversa nós vamos falar. Eu quero, então, meu nome é Décio Zilberstein, junto com o Samuel Ribeiro Giordano e a Cris Leles, nós somos a pequena equipe do Pensa / Universidade Ilha do Café, que tem essa incumbência, e para nós é um prazer estar com vocês. Antes de passar para a Cris, eu vou repetir, então, que nós vamos nos comunicar via chat. Por favor, coloquem todas essas questões que desejarem. Sabemos que não vai dar para responder tudo, mas nós estaremos à disposição de vocês a posteriori. Creio que esse é o ponto principal que eu queria colocar. Eu queria passar a palavra para o querido Cláudio Pinheiro Machado Filho, que hoje coordena as atividades do Pensa, do Programa de Estudos dos Sistemas Agroindustriais, dentro da Universidade de São Paulo, dentro da Fundação Instituto de Administração. Querido Cláudio, acho que precisa de abrir a palavra para ele, Cris. Já está aberto. Acho que já está aberto. Muito obrigado, professor. É uma honra aqui estar com todos participando desse evento.
E eu queria destacar muito rapidamente alguns pontos aqui. O primeiro é que, nesse ano, o Pensa completa os seus 30 anos, né, liderados, né, um programa que foi instituído pelo professor Décio Zilberstein lá atrás, que teve o engajamento, né, de muitas pessoas ligadas ao setor produtivo, ligados à academia, que se juntaram a essa iniciativa do professor Décio, o próprio professor Samuel Giordano, que foi um dos primeiros a se engajar nessa iniciativa. A Cristiane e eu já fazemos parte de uma segunda geração de entrantes, né, Cris, que participamos dessa história. E nós tivemos o privilégio, né, ao longo de todo esse período, de acompanhar, nesses 30 anos, a própria evolução do agronegócio, né, da dinâmica de crescimento, de pujança do agronegócio até chegar aos momentos atuais. E aí, o que agora justamente se coloca, e essa própria pesquisa, né, trabalha essa dimensão, é o que vem pela frente, né, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Né? Então, os 30 mais 30, o que serão os próximos 30 anos do agronegócio brasileiro, com todas as oportunidades e desafios que nós temos dentro da nossa sociedade complexa. Eu queria só dar 2 recados muito rápidos aqui, para já deixar diretamente aí o debate aberto, mas eu queria colocar 2 iniciativas que dentro do Pensa, no ambiente da FIA, nós estamos desenvolvendo. Será um ciclo de depoimentos, de participações em talks, né, de pessoas de relevância que participaram, né, dessa dinâmica construtiva do agro, para contarem histórias, casos, temas relevantes com essa perspectiva de olhar para o futuro. Então, muito em breve, nós teremos essa atividade sendo desenvolvida e nós vamos estar comunicando por todos os canais aí a divulgação dessas falas, dessas manifestações de profissionais ligados ao agro. Uma segunda e última recado que eu queria deixar é que nós do Pensa temos um programa hoje de MBA em Gestão em Agronegócios, que faz parte de uma iniciativa criada pela FIA, denominada FIA Online. Esse nosso programa é parte dessa iniciativa, que é um programa já dimensionado para ser 100% num formato online, mas com uma característica, né, de integrar várias ferramentas pedagógicas para tornar o processo de ensino-aprendizagem o mais factível possível, né, dentro de um formato dinâmico. E esse nosso programa ele tem justamente o foco de trabalhar as temáticas que nós consideramos fundamentais para o profissional do agronegócio do futuro. Então, dentro do programa, nós temos os temas de estratégia, gestão, cadeias globais de valor, governança, sucessão, inovação, tecnologia e sustentabilidade. Quer dizer, são todos temas hoje absolutamente relevantes, né, que vão moldar as competências de gestão desse profissional do agro do futuro. Assim como o nosso agro cada vez mais se posiciona como um agronegócio de classe global, no sentido da sua importância para o universo global das cadeias do agro, o profissional do agro do futuro também tem que acompanhar essa dinâmica evolutiva. Então, convido a todos a buscarem pelos canais do próprio Pensa, pela FIA, algumas, se tiverem interesse de entenderem mais profundamente o programa desse MBA, será muito enriquecedor para nós. Bom, gostaria, então, agora de desejar um ótimo debate, um ótimo evento a todos, e passar a palavra diretamente para a Cristiane, para o Samuel,
né, e também de volta para o professor Décio, para a gente ter esse evento que eu tenho certeza vai ser muito enriquecedor. Um grande abraço a Obrigado. todos. Obrigado, Cláudio. Quero agradecer muito e estamos bem dentro aqui do nosso tempo. Eu quero acusar a presença, bem, primeiro de um público grande, estamos com mais de 130 pessoas, a querida Ingrid, que é mais uma pessoa importantíssima na área da comunicação da ilha aqui no Brasil, e o Alessandro, que está conosco lá de Trieste. Nós temos um prazer muito grande de tê-los aqui, e o agradecimento para ele já foi feito e faremos mais vezes. Quero passar primeiro para o Samuel para ver se tem algum elemento ainda a adicionar e depois para a Cris, para ela começar a apresentação. Bom dia para todos, um prazer estarmos juntos. 140 participantes até o momento. Passo para a Cris. Olá, muito prazer em falar com todos vocês. É uma grande responsabilidade falar com esse público. A gente já viu presenças importantes aqui, é um público realmente de tomadores de decisão e a gente está muito feliz com essa repercussão toda. Vamos lá, eu vou começar agora a apresentar, vou compartilhar minha tela com vocês. E desde já eu gostaria de dizer que toda essa pesquisa ela está disponível no nosso site para download. Ela foi publicada na íntegra na nossa publicação Cadernos da Universidade do Café, né, que é essa daqui, no site universidadedocafé.com e também no pensa.org.br. Vocês podem baixar e acessá-la na íntegra, né? Então, o tema da pesquisa é a nova assistência técnica agrícola. O trabalho foi realizado ano passado. Então, o professor Décio já apresentou a equipe. Eu gostaria só de acrescentar o nome da Camila Brito Hortelã, que também participou conosco nessa pesquisa da Universidade do Café Brasil. Só um comentário. Inicialmente, o projeto chamava-se Universidade Ilha do Café e há alguns anos, para integrar no projeto internacional da ilha, foi alterado para a Universidade do Café Brasil. Esse ano nós comemoramos 20 anos de Universidade do Café. Para começar, eu gostaria de apresentar para vocês esse gráfico que foi tirado do Censo Agropecuário de 2017, o último censo. Foi perguntado aos participantes, né, aos produtores rurais, qual a origem da orientação técnica recebida. E, para nossa surpresa, 80% deles disseram que não recebem nenhum tipo de orientação técnica. É claro que esse resultado pode ser questionado, a gente não sabe se eles entenderam a pergunta, se eles estavam considerando a informação, mas a questão é, de qualquer forma, quer dizer que eles não estão percebendo que eles recebem orientação. Então, eles não estão percebendo que aquela orientação foi direcionada a eles. Então, esse é um ponto que mostra a importância de pesquisas como essa sobre assistência técnica e extensão rural. O que a gente pensou foi que esse é um momento de repensar a TER. A TER tem se modificado ao longo do tempo. Os modelos atuais estão efetivamente em transição. E é claro que a TER não é só pública, como era antigamente. Então, tem ações privadas que a gente vai discutir já já. Mas a questão é que o Brasil é muito grande. O último censo indicou mais de 5 milhões de propriedades rurais. Então, são vários tipos de agricultura, são vários produtores que demandam sistemas tecnológicos específicos, mas eles também precisam de assistência técnica e extensão rural. Então, é um erro pensar que por ser grande não precisa. É claro que ele precisa, só que é uma assistência técnica diferente para um sistema tecnológico específico. Mas a grande pergunta que fica é, qual o futuro da TER? Como que vai ficar? Como serão as ações? A gente está vendo uma carência efetiva de política pública e de realmente o pessoal parar para pensar como é que vai ser esse futuro.
Os objetivos da pesquisa, os objetivos principais são 2. Então, identificar e avaliar os diferentes sistemas de assistência técnica e extensão rural, considerando os padrões, os conflitos, as relações entre eles no sistema agroindustrial, especialmente com produtores, e também apresentar conclusões propositivas que caminhem para esse repensar, que colaborem para esse repensar da terra. Eu falei do sistema agroindustrial, o Pensa trabalha, como o Cláudio falou, a gente está comemorando 30 anos agora, e a metodologia do Pensa trabalha com o sistema agroindustrial. Então, o agronegócio, ele é um sistema. A agricultura faz parte de um sistema, ela não está sozinha. E o Pensa estuda essas transações que envolvem os agentes que estão sob a ação do ambiente institucional e do ambiente organizacional. É claro que eu não vou entrar aqui nos aspectos teóricos, mas eu gostaria que vocês entendessem esse ponto, que é, as relações são complexas entre os agentes. E o agro não decide sozinho, ele faz parte desse meio, ele está sob a influência dos outros agentes. Não tem como decidir sozinho. A grande pergunta dessa pesquisa é: como que a tecnologia caminha da origem até chegar ao produtor? Quais são esses caminhos? Nós identificamos alguns principais, que são os institutos de pesquisa, extensão agrícola tradicional, universidades e centros de pesquisa, empresas de insumos agrícolas, aqui a gente considera as indústrias e as revendas, as cooperativas, como também outras formas de ações coletivas, as indústrias de alimentos e também os consultores independentes. Esses são os principais. É claro que tem outros, como ONGs, etc. Como fizemos essa pesquisa? Novamente, nessa apresentação a gente vai pensar só os pontos principais, mas todas as informações estão em detalhes na nossa publicação, que vocês podem acessar depois. Mas, para vocês entenderem o nosso método, a gente considerou toda a literatura especializada, fizemos uma análise dos ambientes institucional e organizacional. Só por cima, ambiente institucional são aquelas instituições que formalizam as regras do jogo, ou seja, no nosso caso, as leis que impactam nesse SAG. E o ambiente organizacional é composto pelas organizações de apoio, então as universidades, institutos de pesquisa, etc. Nós consideramos na nossa metodologia que os agentes estão sob a influência, que pode ser positiva ou negativa, tanto do ambiente institucional como do ambiente organizacional. Nós fizemos também nessa pesquisa entrevistas com representantes dos agentes do SAG, então os agentes que a gente considerou nos caminhos, pesquisadores, professores, produtores rurais, gestores de cooperativas. A gente fez entrevista com todos os que participam desse SAG e efetivamente estão envolvidos com assistência técnica e extensão rural. Além disso, nós fizemos 3 painéis com especialistas. Nós fizemos o primeiro foi com representantes da extensão rural pública, pesquisadores e professores universitários. Fizemos um focado em cooperativas, com gestores de cooperativas. E o terceiro com representantes de indústrias de alimentos, insumos e revendas. O debate foi muito rico. É claro que não vai dar para citar todos os pontos, mas aqui a gente vai trazer os pontos principais que foram citados para cada grupo de agentes. No nosso relatório, a gente considerou todas as transações. Então, as transações entre indústrias de insumo e revendas de insumos, as vendas diretas para produtores rurais, a transação entre revenda de insumos e produtores, a gente considerou todas essas características. Aqui a gente vai comentar por agentes os principais pontos, características, conflitos. Realmente os principais pontos que mais chamaram a nossa atenção. Mas, como eu falei, seria impossível aqui a gente tratar de todos os detalhes. Então, vamos lá. O primeiro no nosso SAG, a gente sempre começa da esquerda para a direita, então, a indústria de insumos e revendas.
Nós identificamos que, em muitos casos, é a única opção de assistência técnica na região. Então, com ausência do poder público, aquela revenda de insumos é a única opção do produtor realmente receber uma assistência técnica. Vimos também que que existe um conflito caracterizado pela disputa de território e margens entre a indústria de insumos e as revendas, não é uma relação tão amistosa como a gente pensou inicialmente. Há uma pressão por portfólio de produtos, o que muitas vezes leva a um problema para o produtor, porque ele não tem como comprar produtos de um concorrente, né? A revenda tem que seguir aquele portfólio da indústria de insumos. E um grande desafio que a gente notou será evitar soluções do tipo one size fits all, ou seja, uma solução que serve para todo mundo. Foi muito comentado em vários pontos do trabalho a questão do calendário das aplicações. Então, muitas vezes o produtor não precisaria de todas aquelas aplicações, mas ele segue o pacote tecnológico, segue todo o planejamento e o calendário, independente se ele teria necessidade ou não. Em relação aos produtores rurais, muitos disseram que a diversidade de produtos é uma dificuldade. Então, alguns produtores falam que ficam perdidos diante de tantos pacotes, de tantas opções, e realmente tem dificuldade de decidir qual é o melhor para o seu negócio. E também, isso está muito ligado à questão da assimetria informacional. É impossível para o produtor saber na totalidade, conhecer todas as vantagens dos pacotes e escolher o que realmente é melhor para ele. Então, a indústria tem essa informação, o produtor não. Outro ponto que chamou muito nossa atenção foi a questão da complexidade gerencial. O produtor rural, como a gente sabe, ele não tem uma fábrica de prego, né? Ele lida com diversos aspectos na produção. Então, aspectos da produção em si, aspectos ambientais, sociais, tem uma complexidade gerencial muito grande. E uma questão que ocorre, que foi citada, é que ele simplesmente, às vezes, terceiriza essa preocupação para a indústria de insumos. Então, ele não quer preocupação, ele quer comprar um pacote que resolva o problema dele, que pode não ser o melhor para ele. Então, a questão é essa, ele pode estar, às vezes, pagando a mais, ele pode não ter, como ele não tem essa informação total, pode não escolher o melhor. E ele muitas vezes não quer essa preocupação, ele quer contratar o pacote que vai tirar essa preocupação dele e resolver os problemas. E também foi citado que muitas vezes os produtores têm dificuldade em mudar de pacote, pegar um pacote que seria com menos defensivos, falei da questão do calendário das aplicações, né? Um outro pacote que reduz essas aplicações e ter uma redução na produção. Então, esse foi um aspecto interessante. Agora, um ponto também importante é a questão da desigualdade em relação ao acesso a tecnologias, né? O último censo também mostrou que 10% das propriedades produzem o equivalente a 86% do valor total da produção. Tem uma concentração muito grande, tem uma discrepância muito grande de médias de produção. O que mostra, a gente vai ver lá nos resultados, temos um espaço grande para trabalhar e para aumentar as produções com as tecnologias já existentes. Com as tecnologias que estão na prateleira, se os produtores incorporassem no seu dia a dia, já poderia ter um ganho importante. Agora, em relação às cooperativas. A gente notou, e foi dito, tem um maior comprometimento com os produtores em relação à venda de insumos, mas também percebemos uma diversidade de estratégias. Tem aquelas que têm uma postura muito forte de proteção aos produtores, que inclusive os agrônomos não são comissionados, não podem receber pela venda dos produtos.
E parte das cooperativas replica o comportamento de revendas privadas, inclusive com agrônomos registrados como vendedores, né? Então, existem essas duas estratégias. É um desafio para as cooperativas lidar com essa questão, porque a receita está muitas vezes ligada à venda de fertilizantes e defensivos. Então, é um dilema semelhante ao das revendas de insumos, né? Como agir com responsabilidade, mas respeitando também a sua receita, né? A sua sustentabilidade financeira. Uma outra questão é o que foi citado principalmente no painel de cooperativas, é o baixo reconhecimento do valor da terra. Foi dito que muitos dirigentes de cooperativas não reconhecem o valor, e é uma luta manter essa atividade, porque realmente é uma atividade custosa, né? Tem gasolina, tem o tempo, o agrônomo que vai a cada propriedade fica com o tempo dele bem comprometido com essas ações. Então, é um custo grande e muitos diretores não percebem. E, para nossa surpresa, foi dito que muitos produtores também não percebem essa atividade como valor oferecido pela cooperativa. E aí, aliado ao problema da fidelidade, que é um conflito perene, a gente identificou a fidelidade dos cooperados, né? Se o produtor não é fiel, essa atividade da TER realmente pode impactar de forma negativa, porque representa um custo. Professor Décio, professor Samuel, qualquer momento que vocês quiserem adicionar comentários, por favor. Eu faria só um bem breve, quando você falou da discrepância de produtividades, né, que é um desafio grande. Você citou que o Brasil é caracterizado por discrepância muito grande. Nós vimos em outros sistemas de assistência técnica e extensão rural uma preocupação com dentro de uma região, a discrepância entre produtividades de produtores que fazem a mesma coisa. Então, o que denota que existe espaço para se avançar com as tecnologias que estão presentes. Mas tem uma outra coisa que é muito bacana, que vai nos remeter às tecnologias de agricultura 4.0, que é a discrepância de produtividades dentro da própria unidade, dentro da própria propriedade. E, ou seja, o agricultor ele não conhece exatamente a variabilidade da sua produtividade. Ele tem enormes ganhos potenciais a avançar, mas para esse avanço acontecer, tem que se lançar mão de novas tecnologias que já estão também nas prateleiras associadas à agricultura 4.0, que a Cris vai falar daqui a pouco. Eu gostaria de colocar um ponto aqui também. Para nós, impactou muito aquela a informação do censo do IBGE, que a Cristiane mostrou para vocês, mostrando que as pessoas que responderam ao questionário, 80% afirmou que não recebia assistência técnica. Nós estamos recebendo aqui do nosso ouvinte, o Clóvis Pisa, informando que ele tem um produtor constantemente assistido por ele, sistematicamente, e que, quando foi feita uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, a resposta dele foi que ele não recebia assistência técnica. Essa hipótese nós já havíamos levantado nas nossas discussões, era um ponto que a gente sabia que poderia ser falho, né? Então, agradeço o Clóvis e corrobora, de certa forma, a nossa hipótese, né, Décio e Cris? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que esse 80%, mas ele mostra a falta de percepção, a falta de valorização, que vai bater lá naquele ponto que a Cris falou. A cooperativa precisa de manter um conjunto de técnicos para atender, e o agricultor ele nem sempre valoriza. Ele sabe que ele recebeu, mas ele nem sempre valoriza. Mas vamos seguir. Vai lá, Cris. Sim, não, exatamente. Esse é o ponto. Muitos produtores recebem a assistência técnica da cooperativa e não valorizam essa atividade. Por isso, os diretores muitas vezes questionam esse custo, né? Será que vale a pena? Aí até foi uma dúvida que eles colocaram. Será que no futuro essa atividade pode ser cobrada? Então, é uma das questões
para a gente repensar essa assistência técnica e extensão rural. Na indústria de alimentos, a gente identificou poucos exemplos de transmissão efetiva de conhecimentos. A gente identificou que esse investimento está muito relacionado, muitas vezes, à necessidade da garantia de atributos relacionados à produção. Então, agora o ponto central é que a indústria de alimentos, ela pode ser um fortíssimo indutor de práticas socioambientais, porque à medida que ela só compra daquele produtor, se ele assinar o contrato dizendo que ele adota medidas socioambientais, essa prática se torna um incentivo. Então, a indústria está dando um incentivo de mercado para esse produtor adotar essas práticas, né? Então, aqui a gente até gostaria de citar o exemplo da Illy, que foi o que motivou a gente inicialmente a trabalhar com a indústria de alimentos, né? Porque a Illy tem os agrônomos que estão no campo, olhando, visitando e passando conhecimentos para os produtores. E, além disso, quando compra o café, o produtor tem que efetivamente declarar que adota as práticas, aquelas questões todas, né? Então, não pode ter trabalho escravo, não pode ter trabalho infantil, mas também todas as relações socioambientais, tem que ter a reserva, e os agrônomos verificam isso no campo através de visitas constantes. Então, um exemplo de uma indústria de alimentos que efetivamente induz práticas socioambientais através da compra, né, da comercialização. A gente identificou algumas outras empresas que fazem isso, mas realmente são poucos exemplos. Mas é uma questão que pode ser adotada e incentivada no futuro. Se as indústrias de alimentos tiverem principalmente incentivo por políticas públicas a passar esse conhecimento, é mais fácil para elas. Elas estão muitas vezes em contato com o produtor e podem exigir isso deles, mediante incentivo, claro. Então, como eu comentei, tem a definição dos aspectos tecnológicos e ou socioambientais por contratos. Agora, em relação à extensão agrícola pública. Como vocês sabem, a gente já comentou, tem uma carência de investimentos do poder estatal nessa área e também uma própria carência de políticas públicas. Foi muito citado que, aparentemente, a política pública está fazendo um desincentivo a essa atividade, né? Então, principalmente os extensionistas que estão no campo, muitas vezes sofrem bastante com essa falta de investimento, falta de apoio, falta de política pública. Muitos falaram que têm a impressão que a política pública é matar por inanição, ou seja, corta o apoio, corta o investimento, sem que tenha outra política por trás para vir dar de apoio e formar realmente um novo modelo de extensão rural. Posso colocar um elemento aqui, Cris? Por favor. Claro que nós temos um olhar nesse estudo, tanto para a assistência técnica como para o tema da extensão rural. A extensão rural continua sendo uma necessidade na agricultura brasileira, que ela é bastante heterogênea, mesmo em estados como o estado de São Paulo, nós temos regiões que carecem de atividades muito mais afeitas ao tema da extensão rural. Tradicional, não é? Mas temos aqui um ponto importante a colocar. É evidente, e quando a gente fez esse estudo foi antes do momento trágico que nós estamos vivendo, o mundo todo, que vai significar forte redução nos orçamentos públicos. Com toda a certeza, isso já era uma necessidade antes da pandemia e será muito mais agora. Portanto, a extensão agrícola pública ela vinha sofrendo, de modo geral, em várias regiões do Brasil, já um enxugamento. E isso nós não estamos questionando a necessidade disso. Muito possivelmente é sim necessário, mas ao mesmo tempo que é necessário, será também necessário reequipar essa assistência técnica com outras ferramentas que ela possa, então, lidar com o desafio de atingir uma grande população agrícola que dela precisa,
tanto o agricultor altamente tecnificado, que não prescinde de assistência técnica, especialmente com a agricultura 4.0, com robotização, com Big Data, com novos modelos, ele também precisa, e a agricultura mais tradicional, que também continua precisando. Portanto, nós não estamos questionando a necessidade, ou o que está... O fato é, há evidências de que sim, de que há uma redução de orçamentos para a assistência técnica pública. O que nós estamos nos perguntando é, ok, dentro desse mundo, como que a gente faz? Né? E aí as nossas proposições caminharão nesse sentido. Por favor, Cris. Isso, exatamente. Esse era o ponto que eu gostaria de ressaltar. O que vem pela frente? Né? Então, e a gente gostaria de colaborar com essa discussão. Então, como que isso vai ser reconstruído? Como que isso vai ser retrabalhado? Um ponto importante é que a assistência técnica pública, como o professor Décio mencionou, ela está muito restrita à agricultura familiar, até por força de lei, tem que ter esse apoio. E foi muito citado esse olhar para as pequenas propriedades, principalmente aquelas que precisam efetivamente, são de subsistência, precisam de renda para sobreviver. Né? Então, a assistência técnica pública está muito restrita a isso. A esse público mais carente, né? Essa agricultura familiar. Agora, outro ponto que nós notamos é a pouca familiaridade dos extensionistas sobre tecnologias que reduzem custo. Então, a chamada agricultura 4.0, que o professor Décio comentou, ela não é apenas para produtores grandes, altamente tecnificados. Tem tecnologias que podem ser adotadas pelos pequenos que reduzem custo. Então, esse é um ponto que a gente precisa analisar. Em relação a universidades e centros de pesquisa, em geral, de forma geral, as universidades estão distantes dos produtores, com poucas exceções, como Lavras, Viçosa, né, que tem uma atuação mais presente. Mas, diferente das land grants americanas, há poucos casos de incentivos para a extensão de pesquisadores no Brasil. Então, a gente sente um pouco falta disso, porque a assistência técnica deveria fazer parte do processo de geração de conhecimento. Esse conhecimento, por vezes, é gerado na universidade, no centro de pesquisa, e falta chegar até o produtor. Ele fica de difícil acesso. Eu queria reforçar esse ponto, se me permitir, Cris. Vimos o modelo, o Samuca fez um belo mergulho nos modelos fora do Brasil, e vimos as Land Grant Universities nos Estados Unidos. Eu estudei numa delas, onde estava lá, dentro do meu departamento, tinha um extensionista. Ou seja, o extensionista vive dentro da universidade. Para fazer essa pesquisa, nós entrevistamos também, fora do Brasil, um desses casos. Interessantíssimo quando a universidade pode se aproximar da assistência técnica e da extensão rural. O que acontece no Brasil, por incrível que pareça? Há uma penalidade, há um desincentivo, tanto para o pesquisador na universidade, que ele não tem nenhum incentivo de se aproximar, a não ser que ele queira. A Universidade Pública Brasileira tem um lado maravilhoso, eu vivi a minha vida toda dentro da universidade pública. Você faz se você quiser, mas não há um incentivo. Quando não há um incentivo, muitos jovens professores, pesquisadores acabam não avançando. E nós nos lembramos historicamente de excelentes modelos que, inclusive, colocam o aluno junto do produtor. Então, essa lacuna é interessante da gente repensar. E um outro caso, que é o caso da estrutura que nós vimos, não precisamos citar o exemplo, mas nós vimos penalidade administrativa para pesquisadores, não na universidade, mas em estruturas de pesquisa, e eu me refiro à Embrapa, penalidade para um desses pesquisadores que decidiu fazer uma forte atuação junto ao produtor, com grande sucesso. Então, parece que no Brasil nós dividimos, assim, separou. O que é pesquisa é uma coisa e o que é extensão é outra, não é? E talvez nós tenhamos aí um enorme espaço para explorar, reaproximando as estruturas de extensão
de assistência técnica e extensão rural públicas, principalmente, mas não apenas, e as universidades. Isso, ótimo ponto, professor. E até gostaria de reforçar que muitas vezes esse contato se dá de forma informal. Como ele não pode ser formal, faltam mecanismos institucionais para formalizar a ação do pesquisador ou do professor, mas vários deles, como têm muito contato com os professores, passam informalmente esse contato, passam informalmente essa informação. Bom, aqui fechando alguns dos pontos, né, principais, como eu falei, tem uma carência de políticas públicas. A gente identificou, vou só reforçar esse ponto, né, que muitas vezes os gestores têm duas visões. Uma que a assistência técnica e extensão rural não é necessária para grandes produtores, o que não é verdade, grandes produtores também precisam de assistência técnica. E outra questão importante é que muitas vezes eles consideram que a agricultura 4.0 não é para pequenos produtores. Como a gente já falou, a adoção de tecnologias pode vir a reduzir custos e aumentar a produção também dos pequenos. A questão de ensinar, estudar e aprender quais as formas como isso pode ser feito. O que mostra que tem uma oportunidade para ganhos de produtividade. Então, as médias de produção mostraram isso. Tem um grande espaço para avançar em produtividade no Brasil, com as tecnologias já existentes. Antes de você entrar no próximo ponto, Cris, reforçar esse ponto que você está colocando. Nós identificamos, e houve participantes até nos painéis que levantaram esse ponto, existem algumas propostas de política pública de falar assim, não deixa o grande, assistência técnica do grande pela empresa privada, e deixa a extensão rural na mão do setor público. E nós não acreditamos nisso. Essa é uma falácia. E uma das razões, nós ouvimos de mais de uma fonte, é a colocação seguinte, de que o grande produtor também, ele precisa muitas vezes da opinião independente daquele extensionista do público ou da própria universidade. Ele precisa dessa opinião independente porque a estrutura privada tem enorme importância e tem tido um papel maravilhoso. Não temos nada absolutamente contrário a isso. Entretanto, tem os seus vieses, como a própria Cris já tinha colocado. Revendas que estão fechadas com determinadas indústrias, que têm um portfólio de produto que não serve, que não é exatamente aquilo que o produtor quer, e ele nem sempre sabe, ele vai à extensão pública para conversar, para tirar dúvidas. A cooperativa pode ter esse papel também, em muitos casos tem esse papel de servir de um elemento equilibrador. Então, essa visão de que deixa o setor privado cuidar do grande e o setor público cuidar do pequeno, nós não estamos achando que é o caminho melhor. Décio, Cris, se me permitem, tem um comentário importante do nosso colega Celso Vegro, aqui do Instituto de Economia Agrícola, que mostra que, através dos dados do LUPA, que é aquele levantamento sistemático feito nas unidades de produção do Estado de São Paulo, em dados de 2016 2017, identificaram 163 mil produtores assistidos pela CAT no Estado de São Paulo e 121 mil através da iniciativa privada, que dá um total de 284 mil, por um total de 345 mil propriedades no Estado. Então, esse comentário que o Décio acaba de fazer, da confrontação, da verificação de um com o outro, realmente é muito importante. Muitas vezes, um produtor pode estar recebendo mais de um tipo de assistência, e daí a importância de ter uma assistência isenta e absolutamente técnica para dar um benchmark, um parâmetro para esse produtor. Sim, de Obrigado, fato. Cris. Imagina, eu que agradeço. De fato, foi muito comentado esse papel de, não sei se eu posso dizer, validador, né, do extensionista público. Né? Muitas vezes ele recebe realmente do agricultor a indicação, olha, eu recebi da revenda essa indicação, é correta ou não é?
né? Então, isso foi replicado muitas vezes. O produtor rural confia realmente na opinião do extensionista público. Então, ele tem um importante papel para validar e para orientar. O que eles, em geral, muitos deles falaram é que a questão do tempo, né? Eles não têm, teve uma redução grande desses técnicos e eles não conseguem atender a todos os produtores e nas fazendas. Então, por isso que é necessário esse repensar da assistência técnica. Então, continuando aqui. Então, tem muita oportunidade para ganho de produtividade. A transferência de tecnologia de agricultura de precisão ainda não é realidade. E um ponto interessante que a gente já tinha escrito antes da questão do Covid, que é a necessidade de investimentos em conectividade. Então, realmente, já antes do Covid, já não era possível para os agricultores estarem em todas as fazendas, né? Então, como a gente sabe, como a gente já falou, o Brasil é muito grande, né? Mais de 5 milhões de propriedades, não é muita gente e falta recurso para a presença do técnico em todas as propriedades, é impossível, a gente tem que repensar. Agora, uma questão é a necessidade de investimentos em conectividade, que podem facilitar esse contato entre os agrônomos e os produtores. Outro ponto é que todos necessitam de assistência técnica e economia. Diga, professor. Samuel, quer... Bem a respeito desse ponto, tem um comentário de um colega nosso aqui, o Carlos Santana, que ele diz o seguinte: como vocês veem a crescente participação das startups na orientação técnica a produtores, qual é a perspectiva de expansão desse serviço que vem? Né, Décio? Passo a bola para você. Não, no repensar do modelo, nós temos clareza do seguinte: assim como a medicina individual ela tem que existir, mas ela também tem que existir em termos da medicina social, o cuidado com o coletivo e o cuidado com o indivíduo. Na assistência técnica, a mesma coisa se passa. Especialmente a assistência técnica pública tem que migrar cada vez mais para aquela ação com grupos homogêneos de produtores. Ela não tem outra alternativa. E isso já acontece historicamente, tanto em iniciativas fomentadas pelo setor público e mesmo fora do Brasil. A famosa iniciativa dos CREAS, que não tem nada a ver com a nossa sigla CREA do Brasil, no Uruguai, na Argentina, modelo importado da França, onde agricultores líderes trabalham com grupos no próprio território, repassando, trocando informações. Isso é importante e esse modelo migra. Nós vimos visitando cooperativas caminhando nessa direção, ou seja, a cooperativa sabe, com milhares de membros associados, ela não vai ter agrônomo para visitar, ou veterinário para visitar cada propriedade. Portanto, migrar para ações com grupos é importante. Você pode falar, mas o dia de campo não faz isso? Eu diria, fazia. Eu não sei qual será o futuro dos dias de campo, nós vamos ter que pensar nisso, mas introduzindo, injetando tecnologia de comunicação, conectividade, isso é possível de ser feito num outro nível, com a informação fluindo, não necessariamente o agricultor se deslocando, não é? Agora, isso implica em algo que nós propusemos no relatório antes da Covid, e que agora, depois da Covid, não só para o agro, mas para a sociedade como um todo, a inclusão em conectividade, a conexão, a ampliação da rede de conectividade para todo o país vai ser tão importante para a telemedicina, não é? Para que aquele jovem médico, fixar o jovem médico que está lá numa UTI no interior do Amazonas e está sozinho e ele poder se conectar aqui com o sírio-libanês, como o agricultor tendo o extensionista que está lá numa ponta
ele poder também ter uma ação conectada com grupos que lhe deem suporte. Ou seja, a gente tem que migrar, sair da caixinha, porque não vai ter extensionista para todo mundo. O modelo que o Celso Veglo levantou é um fato, mas ele mostra uma limitação. Quer dizer, o que significa ter visitado, não é, Celso? Tem que ver, não é só uma visita, é uma contínua relação, que é impossível acontecer com a estrutura que a gente tem e as demandas de uma nova agricultura que tem que vir pela frente, não é? Então, esse ponto que Cris levanta, não é, que a necessidade de conectividade, de ampliação, está profundamente associada a essa nova família de tecnologias que chega dentro dessa denominação de agricultura 4.0, que implica no manejo profundo da informação, seja a microinformação, como agricultura de precisão, que pode ajudar a resolver aquelas questões de melhoria de produtividade dentro da propriedade, né? Como nessa questão coletiva. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes que eu considero do resultado desse trabalho. Mas, Cris, vamos caminhar adiante. Décio, o nosso amigo da Emater lá de Guaxupé, o Willem, está lembrando aqui que o trabalho da Emater, que até o Décio foi visitar, da Emater Minas, né, adotando o padrão de agricultura 4.0 na assistência técnica e extensão rural públicas, né, como uma ferramenta para aumentar também a conectividade com a agricultura, né, Décio? Esse foi um dos, talvez o único exemplo que a gente viu estruturado, organizado, a preocupação já com o modelo implantado, e o Willem é um dos líderes na implantação disso. Tremendamente importante, um exemplo para todo o sistema brasileiro de extensão rural, público ou privado. Certo. Eu gostaria de voltar, inclusive, um ponto. Como eu falei, a gente teve resultados incríveis, não deu para ressaltar tudo, né? Mas sobre a extensão rural pública, assistência técnica e extensão rural pública, a gente identificou esse importante papel, sim. Eles são vistos fazendo uma relação com o momento atual como médicos de família, então, que vão na propriedade, olham a fazenda como um todo, dão uma orientação geral entre todos os aspectos. O ponto que a gente está falando é que não é possível mais atender a todos, né? São muitos produtores e não tem orçamento para isso, realmente não dá. Tem um histórico de sucesso, né? A extensão rural pública fez um excelente trabalho, só que agora a gente precisa repensar o futuro. E sobre o ponto que o professor Samuel falou, o professor Décio estava comentando, dos grupos homogêneos, só lembrar, a gente tem um trabalho também com o Educampo das Matas de Minas, que a gente também mostrou um trabalho similar àquele dos CREAs uruguaios, onde a gente viu que o grupo de produtores trocavam informações entre eles, né? Então trocavam as tecnologias, o que funcionava na fazenda de um passa a informação para o outro, e isso fez com que o grupo como um todo aumentasse suas médias de produção e também reduzissem seus custos, facilitassem a venda. Então a gente tem exemplos de sucesso com a conectividade e com ações coletivas. A questão é, todos necessitam de ATER, então, tanto o produtor tecnificado, visando a nova agricultura 4.0, quanto os produtores de subsistência. Como que a gente vai caminhar para isso? Cris, posso fazer mais uma intervenção aqui, aproveitando a experiência e a contribuição dos nossos participantes? MAF lembra que é necessário, urgentemente, isso nós identificamos na nossa pesquisa, uma revisão da grade curricular dos cursos técnicos e dos cursos superiores para as matérias de extensão rural que foram praticamente extintas. Não se ouve falar em nenhuma escola de agronomia que se tenha um curso dedicado à assistência técnica e principalmente extensão rural. Correto, Décio e Cris? Correto. E o outro ponto é que estou sendo lembrado aqui também, isso também nós identificamos na nossa pesquisa, muito provavelmente pelo amigo Ricardo Andrade, lá da Cocapec, que a assistência técnica qualquer um pode dar. O grande diferencial
isso o Décio já comentou, a Cris também, é a confiança que o produtor tem que ter no assistente técnico, no extensionista. Ou seja, é como se fosse, ele cita muito bem, o médico de família. E não é você ir num convênio ou num posto de saúde e ser atendido por qualquer um que nunca te viu e não te conhece. Pontos importantíssimos. Eu quero reforçar um ponto, Samuca, nas visitas das cooperativas e até mesmo na nossa relação antes dessa pesquisa com as cooperativas. Aquelas que se estruturam para fazer compras técnicas, que colocam campos de experimentação, tem acesso àqueles resultados, esse é um papel importantíssimo que as cooperativas podem fortalecer. Algumas fazem isso de forma muito bem feita, né? Ou seja, é a cooperativa em nome do cooperado, não é? O que não quer dizer, pessoal, sua competência, né? Então, tem a sua reputação. Isso é possível, nós em nenhum momento negamos essa possibilidade. Mas perdemos a tela da Cris? Ah, voltou ali. Isso. Vamos concluir, Cris, para a gente ainda conseguir colher mais debate. Cadê a Cris? Estou aqui. Minha internet caiu, desculpa. Problema de conectividade. Né? Então, só retomando aqui, a gente já comentou bastante sobre as conclusões, só lembrando os pontos principais. Então, a gente falou da questão da heterogeneidade do agro, cada modalidade necessita de uma atenção especial. Então, tem um potencial para a integração dos modelos de ATER públicos e privados. O professor Samuel já vai comentar sobre isso nas proposições. As ações coletivas podem reduzir custos e otimizar o fluxo de informações. Tem necessidade de investimentos em tecnologias de comunicação digital com foco em ATER. E também, muito importante, uma necessidade de um mapeamento das ações focalizando a agricultura 4.0, que pode ser útil para produtores com diferentes graus de tecnologia, tanto o pequeno na agricultura familiar, quanto aquele altamente tecnificado. Então, agora eu passo para o professor Samuel, que vai comentar sobre as proposições. Tá, Cris, eu passo para você o comando do bate-papo, por favor, porque tem alguma. Eu andei praticamente respondendo todas as questões e colocando algumas até em pauta aqui ao vivo, mas eu vou pedir para você tocar para mim isso aí, tá? Tá. Posso compartilhar minha tela ou o senhor prefere compartilhar a sua? Não, tá. Essa é o último slide, né? Isso, é o último slide. Tá, não, pode deixar com você. Então, em função dessas conclusões todas que nós chegamos, vocês vão ver que isso aqui é apenas um resumo de 5 pontos principais, mas nós temos a íntegra das nossas proposições. Nós partimos, então, por uma questão de conclusões propositivas, para não deixar as constatações soltas no ar. Então, a amarração dos nossos resultados, elas estão consubstanciadas aqui em 5 pontos principais. Vocês poderão, lendo a íntegra do trabalho, verificar com mais profundidade a íntegra dessas proposições. Então, a primeira delas é a criação de protocolos de ações orientativas, então, para que os serviços de assistência técnica e extensão rural considerem a tipificação da agricultura local, para sair daquele modelo tamanho único, ou seja, um modelo serve para todo mundo, customizado, padronizado e que a gente sabe, em função das respostas que vocês mesmos que participaram da nossa equipe nos deram, não funciona, né? O segundo ponto é a criação de modelos piloto que incorporem a conexão entre as ações da universidade, instituições de pesquisa, cooperativas e corporações privadas. Ou seja, a gente vê que não está fluindo, em grande parte, o conhecimento gerado
pela universidade e pelas instituições de pesquisa para ser difundido junto ao cliente. E que também essas iniciativas todas são isoladas. A gente não vê uma conexão de ações, uma ação coletiva, vamos chamar assim, para reunir, então, esses modelos tão importantes. Às vezes ficam as coisas dispersas aí na questão. Décio. Me permita reforçar esse exemplo de um modelo piloto na reconexão da universidade com a extensão e com a assistência técnica. Nós entendemos que ele está pronto para ser feito. A gente precisaria, e eu tenho certeza que em São Paulo, a Universidade de São Paulo, a Exalc, a estrutura da Unesp, topariam fazer um projeto piloto junto com a CDRS, a antiga CAT, e por que não com organizações privadas, sim, com indústrias que desejam determinados padrões de suprimento. Esse é um projeto que... Por que nós chamamos de piloto? Porque é importante o efeito demonstração. A instalação de um projeto que possa ser avaliado em 2 anos e a gente apresentar para o resto do Brasil os resultados, poxa, realmente, dá para reconectar, não é? Inspirado nos modelos que estão fora do Brasil, funcionando muito bem há muitos anos. Né? Desculpa, Samuca, eu só quis... Imagina, está ótimo. Bom, o terceiro ponto é a existência de políticas públicas, porque até o momento nós constatamos que não há uma política pública nem nacional, pode ser que tenha algumas iniciativas estaduais, mas para a promoção da parceria entre esses diversos modelos de assistência técnica para ação conjunta, que vem muito na esteira do que o Décio está comentando e da constatação anterior, né? Então, eu acho que são necessários incentivos, sim, e esses incentivos acho que tem que ser em todos os níveis, federal, estadual, municipal, local, enfim, e das empresas privadas em direção a essa ação conjunta, né? O quarto ponto seriam novas formas de ações coletivas, né? A gente já também constatou que existem grupos de WhatsApp, existem grupos conectados aí através de sistemas coletivos, como a CAT, em algumas experiências, fez a Emater avançando, Emater Minas, avançando mais nesse sentido, alguns grupos Senar, alguns grupos Sebrae, e esses são aqueles que a gente reputa como vitoriosos. Hoje, ninguém nega a importância do modelo Educampo do Sebrae em termos de reunião de produtores reunidos, participando de visitas entre si e com condutores técnicos e econômicos dando os parâmetros. Ou seja, ele tem a possibilidade de se comparar, ver em que nível que ele está. E essa ação coletiva eu reputo de uma importância enorme. Décio, eu sei que você tem um comentário nesse aspecto também. Eu estou aqui respondendo uma outra. Desculpa, Samuel, eu estava respondendo a um dos nossos participantes. Estava falando de novas formas de ações coletivas, Décio. Sim. Veja, eu acho que construindo em cima das experiências que já existem, né? Ou seja, nós vimos essa preocupação em cooperativas, a própria Cochupé mencionando que tem uma excelente estrutura de assistência para os seus cooperados, mas caminhando nessa direção de grupos homogêneos. Agora, se a gente injetar tecnologia nisso, né? Se a gente injetar conectividade, nós podemos dar saltos enormes, né? Que extrapolem até o próprio território. Se nós vimos o resultado daqueles modelos do CREA, né? Que a Cris até mencionou aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, né, Cris? Matas de Minas. Nas Matas de Minas. E no Cerrado também. Também no Cerrado. Nós sabemos que isso pode extrapolar, a gente pode caminhar enfim, com base em conectividade. Isso já tem sido feito, pessoal, isso não é novidade para muitos produtores. Hoje, grupos de WhatsApp têm
funcionado de forma muito interessante. Agora, de iniciativas pequenas para você institucionalizar uma política pública, isso passa pela necessidade de investimento público em conectividade que o Brasil precisará de fazer para a gente sair desse nível que nós estamos, né? Eu gostaria de só comentar rapidamente o exemplo da rede social do café, liberada pelo nosso amigo Sérgio Parreiras Pereira, que também representa um grande difusor de informações, né? Um grupo que reúne pesquisadores, cafeicultores e consegue transmitir informações facilmente. E, finalmente, não menos importante, mas o último ponto, é essa questão, o Décio já falou, investimentos em comunicação digital e ações com foco em agricultura 4.0. E aqui nós estamos falando de investimento em comunicação digital, não é só para a extensão rural, não é só para o produtor, não é só para o agricultor, mas é ao nível nacional. Hoje em dia, depois dessa pandemia que nós estamos vivendo, milhares e milhares de crianças estão tendo que fazer educação à distância porque não podem comparecer às escolas. Isso é para todo mundo, é para o cidadão brasileiro. Eu estou participando de um grupo aqui que está recolhendo equipamentos que você não está usando mais, ou seja, aquele equipamento que está na gaveta, um notebook, um celular antigo, um tablet, para fazer doações para as escolas públicas, para que você possa conectar mais alunos da rede pública. Então, esses investimentos são investimentos de Estado, com E maiúsculo. E, evidentemente, como nós tratamos de agricultura, a gente põe o nosso foco na agricultura 4.0, como já citamos alguns exemplos em andamento. Ok? Ok. É isso. E, com isso, nós percorremos os pontos principais do relatório que está disponível para todos os participantes, mas talvez nós tenhamos ainda alguns minutos para mais comentários dos colegas que queiram fazer. Dois pontos que apareceram aqui no bate-papo. Foi perguntado se pode ser gravado e disponibilizado. Sim, está sendo gravado e nós disponibilizaremos essa gravação no site da universidadedocafé.com. E lá também está disponível o nosso relatório, que eu já comentei, não só a última publicação, que é o volume 10, como eu falei, mas tem também todos os outros volumes anteriores que vocês podem baixar, estão todos disponibilizados, e justamente a gente quer essa divulgação do conhecimento. Ô, Cris, tem uma relação muito bonita e para nós muito motivadora do colega da COCAPEC, entendendo que um eventual projeto piloto, não é, que possa aproximar a universidade, isso, enfim, com cooperativas enfim, a COCAPEC se colocando à disposição. Muito bacana essa reação, para nós ela é motivadora, e eu acho que isso é um tema que nós temos que caminhar para um trabalho institucionalizado, ou seja, é importante pegar reitor de universidade, diretor de Exalc, de Unesp Botucatu, estou falando em termos de São Paulo, mas se pode falar em outros estados também. Como a Cris colocou, existem a presença da Emater dentro da Universidade de Lavras é uma coisa muito que chama atenção, né? Se fisicamente está lá, muitas coisas, isso tem um significado. Mas nós podemos avançar no modelo piloto, eu acho que isso tem que ser trabalhado cuidadosamente, e eu gostaria muito que, para isso, nós já tivemos essa conversa com os colegas da Extensão e da Ciência Técnica de São Paulo, da CDRS-ESCAT. Achamos que tem, sim, uma possibilidade interessante de atuação, mas tem que envolver o alto nível, quer dizer, nós estamos falando aí em mudanças em planos estratégicos, e tivemos algumas conversas
com a Secretaria da Agricultura. Isso tem que caminhar via secretário, via reitor, não é? Para que a gente possa caminhar. Tenho certeza que esse modelo pode andar, e que bom ver reações como essa do colega da COCAPEC. Com licença, tem o Leon Castro lembrando aqui que o Educampus Sebrae Minas Gerais tem 32 grupos com aproximadamente 500 fazendas distribuídas no Cerrado, Matas de Minas e Sul de Minas, que esse é um exemplo muito importante, e nós fizemos um estudo de caso sobre um dos grupos do Educampo, que foi escrito pela professora Cristiane Leles, e está à disposição de vocês também no site da universidadedocafé.com. Outro ponto, eu queria lembrar que muitas perguntas perguntando se vamos disponibilizar, Cris, essa apresentação em PowerPoint, e sim, vamos disponibilizar, vamos deixar na nossa página também para quem quiser, ok? Sim, terminando esse seminário, a gente vai disponibilizar a gravação e a apresentação em PowerPoint. E caso vocês tenham dúvidas, por favor, mandem para a gente responde por e-mail depois, né? Tivemos uma grande audiência, né? Teve picos de 170, agora estamos com 152, não é possível abrir o debate, né? Mesmo porque o nosso tempo já está esgotado, mas continuamos à disposição depois para responder por e-mail, trocar informações. Só mais um ponto, o Sérgio Parreiras tinha me mandado uma mensagem sobre o trabalho deles, a rede social do café, há quase 15 anos. Eu comentei antes de ver, viu, Sérgio? Seu comentário. Já tinha me lembrado. Tem um comentário do Luiz Tividini, a questão da predominância da assistência técnica sobre a extensão rural, não é? Esse é um ponto importante que você levanta, Luiz. Nós entendemos que os dois eixos são importantes ainda no universo brasileiro. O Brasil é heterogêneo. Na discussão com os colegas da CAT, um colega aqui do Vale do Paraíba levantava essa questão, dizia assim, olha, eu estou aqui no Vale do Paraíba que é uma área industrializada e tudo mais, e é uma região carente de ações de extensão rural ainda. Há bolsões que são bolsões carentes. E pensando no estado de São Paulo, nós temos toda a região do Vale do Ribeira, e nós temos ainda temos o Pontal do Paranapanema como regiões que caracteristicamente com necessidades, né? Então, mas mesmo dentro de regiões aparentemente desenvolvidas, o Brasil é heterogêneo. Então, o tema da extensão rural, ele não pode ser negligenciado. Nós estamos vendo o Brasil, eu vou fazer novamente o paralelo com o tema da área da saúde, nós estamos vendo o que acontece num país que negligenciou a questão desse enorme desequilíbrio social que nós vivemos, e agora nós enfrentamos uma situação que nos coloca, infelizmente, nos números superiores, mas não onde a gente queria estar. No agro não é diferente. O agro brasileiro ele é heterogêneo, ele sofre das mesmas questões e, portanto, o tema da extensão é fundamental. E a Cris colocou esse ponto. Esse tema saiu de boa parte das universidades. Eu tive aula, Samuel também, nos anos 70, na Exalc, com o Molina, o casal Molina, né, que olhavam o tema da sociologia e extensão rural. E eu diria o seguinte, até hoje eu me beneficio daquelas aulas que eu tive sobre tipificação de agricultores e etc. Ou seja, não se pode menosprezar ainda no Brasil. Tomara que um dia isso seja desnecessário. Então, há que se equilibrar. Nós temos que ter assistência técnica para esse pequeno produtor, que também carece de extensão. E nós temos que ter também extensão em áreas
que aparentemente só demandam ações de assistência técnica que o setor privado poderia oferecer. Mas a gente não consegue dissociar as coisas ainda no ambiente brasileiro. Portanto, sua pergunta é muito motivadora, Luiz. Agradeço. E é algo para a gente pensar em conjunto, né? Tem várias pessoas perguntando sobre e-mail de contato. Eu passei o meu e-mail no chat, que é o lelis@pensa.org.br. Quem tiver interesse e quiser mandar outras perguntas, podem mandar após essa reunião, que claro que nós responderemos. E passei agora, o nosso site é universidadeDoCafé.com, o site onde tem todas as nossas publicações. Perfeito. Cris, Samuca, eu queria devolver para você, pedindo para um fechamento, um pouco para a gente obedecer o nosso horário, sabendo que o tema ele pode nos levar a um dia inteiro de conversa, que seria muito prazeroso, mas da minha parte eu quero agradecer a essa agora quase 140, mais de 140 participantes. Muito obrigado, estamos à disposição de vocês. É um momento para nós sempre muito fascinante poder estar conectado com pessoas que têm a experiência que vocês têm. Estamos vendo aqui colegas do país inteiro e a eles eu agradeço por estarem conosco. Samuel. Eu agradeço muito a presença de todos, pelo seu valioso tempo. Eu sei que nós estamos sendo assolados por uma tempestade de webinars, de discussões, mas acho que as coisas principais vêm primeiro, como dizia o Charles Dickens. Eu agradeço muito a presença internacional dos nossos companheiros agrônomos, pessoal da equipe técnica da Ilha Café, tanto no Brasil quanto de Trieste, na Itália, e também temos que fazer uma menção que a Universidade do Café é um projeto patrocinado pela empresa torrefadora italiana Ilha Café, com a finalidade de gerar conhecimento e difundir esse conhecimento para todos, gerando então essa externalidade positiva. Fica aqui o meu abraço. Cris? Também o nosso agradecimento para os colegas da ILE que estão assistindo, né? O doutor Aldir, os nossos agrônomos queridos, né? O César, o Sérgio, o Márcio. Então, agradecemos a presença de vocês e o apoio durante toda a pesquisa, né? Vocês facilitaram muito o nosso acesso aos produtores, às cooperativas, aos debates. Então, o nosso agradecimento também. E a todos os participantes do evento. Regina, claro. Um abraço. Um abraço a todos. E também muito obrigada a todos que participaram, né? Todos vocês colaboraram com a pesquisa. Aqui tem várias pessoas que foram entrevistadas, que responderam os nossos questionários, que participaram dos nossos painéis. A gente agradece bastante. Só assim que é possível fazer pesquisa, né? Nesse contato com vocês, com as pessoas. Pessoal, um abraço a todos. Se cuidem muito e vamos acreditar num futuro brilhante para esse agro brasileiro, olhando para novos modelos, olhando para formas muito criativas de resolver os nossos problemas. Muito obrigado pela presença, Cris, Samuel e a todos. Cláudio, muito obrigado por estar conosco também, viu? Um abraço a todos, pessoal. A gente pode encerrar. Pessoal. Tchau, muito obrigada.